Um carteiro. Entregou cartas por 40 anos. Conhecia cada rua, cada casa, cada história. Mas uma carta mudaria tudo. E o que ele perderia naquele dia o salvaria para sempre. Era uma terça-feira comum. O sol nascia morno sobre a cidade de Montebello. Uma cidade pequena, esquecida pelos grandes centros, onde o tempo parecia correr mais devagar. As ruas de paralelepípedo, ainda molhadas pelo orvalho da madrugada, brilhavam como fitas de prata sob a luz dourada da manhã. As casas, antigas, coloridas, com janelas que contavam histórias, flores em vasos de barro, penduradas nas grades das varandas, o cheiro de café recém-coado, misturado com o aroma de pão quente saindo dos fornos das padarias locais. Tudo respirava paz, tudo respirava rotina, mas naquela terça-feira, a rotina teria fim. Seu nome era Marcelo Ferreira dos Santos. 62 anos, cabelos brancos como algodão, rosto marcado pelas rugas do tempo e do sorriso, olhos azuis, claros como água de rio, que guardavam décadas de histórias alheias. Marcelo era carteiro há 40 anos. 40 anos entregando cartas, pacotes, notícias de alegria e desespero. Conhecia cada morador de Montebello pelo nome. Sabia quem esperava cartas de amor, quem recebia contas para pagar, quem aguardava notícias de filhos que moravam longe. Ele não era apenas um carteiro, era um confidente, um amigo, um guardião de segredos. Sua vida era simples. Acordava às 5 da manhã. Tomava café com sua esposa, Dona Helena, uma mulher de 58 anos, cabelos castanhos presos em um coque, mãos sempre ocupadas com algum trabalho. Ela era professora aposentada. Juntos, tinham uma filha, Beatriz, que vivia em São Paulo, longe, tão longe. Marcelo pegava sua bolsa de couro gasto, aquela bolsa que o acompanhava há 20 anos, e saía pelas ruas de Montebello. Entregava cartas, conversava com as pessoas, ria das piadas dos comerciantes, ajudava idosas a carregar compras. Era respeitado, era amado, mas havia um vazio em seu peito, um vazio que ele não conseguia nomear. Naquela terça-feira, quando Marcelo chegou à agência dos Correios, seu chefe, o Sr. Donato, um homem gordo de terno sempre amassado, chamou-o em seu escritório. "Marcelo", disse Donato sem olhar nos olhos, "precisamos conversar." O coração de Marcelo disparou. Ele conhecia aquele tom. Era o tom das más notícias. "A empresa", continuou Donato, finalmente levantando o olhar, "está fazendo cortes, demissões e... bem, você está na lista." Silêncio. Um silêncio que parecia durar séculos. "Mas eu tenho 40 anos de empresa", murmurou Marcelo, sua voz tremendo levemente. "Exatamente por isso", respondeu Donato com uma frieza que cortava como vidro. "Você ganha demais. Precisamos de gente nova, mais barata." "Desculpe, Marcelo, você tem 2 semanas para se despedir." Marcelo saiu daquele escritório como um homem que acabara de receber uma sentença de morte. 40 anos. 40 anos de sua vida, entregues àquele trabalho. E agora, nada. Vazio. Aposentadoria precoce, sem planejamento, sem esperança. Ele não contou para Helena naquele dia, nem no dia seguinte. Apenas continuava fingindo que ia trabalhar e passava as horas sentado em um banco de praça, olhando para o nada. Uma semana se passou. 7 dias de mentiras. 7 dias fingindo normalidade enquanto o mundo desabava por dentro. Helena notou. Claro que notou. Uma esposa de 35 anos de casamento. Conhece cada respiração do marido, cada silêncio, cada olhar desviado. "Marcelo", ela disse uma noite, enquanto ele fingia ler o jornal. "O que está acontecendo?" Ele não respondeu. Apenas dobrou o jornal, com movimentos lentos, deliberados, como se aquele gesto simples pudesse adiar a verdade. "Marcelo", ela insistiu, sua voz mais firme agora. "Fale comigo." E então, ele contou tudo. A demissão, o vazio, o medo, a sensação de que sua vida inteira havia sido em vão. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, ela se aproximou, colocou a mão em seu rosto e disse algo que Marcelo nunca esqueceria. "Você não é seu trabalho, Marcelo. Você é muito mais do que isso." Mas ele não acreditava. Como poderia? 40 anos. 40 anos definindo quem ele era através daquele trabalho. E agora, quem era ele? No 10º dia, quando Marcelo ainda estava em seu período de aviso,
algo extraordinário aconteceu. Ele estava em casa, sentado na cozinha, tomando café, quando ouviu o som familiar da campainha. Um carteiro, um jovem carteiro, que havia aprendido com Marcelo. Seu nome era Bruno. "Seu Marcelo!" gritou Bruno, com aquele entusiasmo de quem ainda acredita que o trabalho tem significado. "Carta registrada para você." Marcelo se levantou lentamente, assinou o recibo e pegou o envelope. Era um envelope branco, simples, sem remetente aparente. Apenas seu nome escrito em letra cursiva, delicada, antiga. Seu coração começou a bater mais rápido, com dedos tremendo ligeiramente. Ele abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e uma fotografia antiga, em preto e branco. A fotografia mostrava um menino de uns 10 anos, descalço, em frente a uma casa humilde. O menino sorria para a câmera, mas havia algo nos olhos dele, uma tristeza antiga, uma fome que não era apenas de comida. Marcelo olhou para aquele rosto e seu corpo inteiro tremeu. Ele conhecia aquele rosto. Com as mãos agora claramente tremendo, ele desdobrou a carta. A letra era a mesma da caligrafia do envelope, delicada, antiga, mas firme. A carta dizia: "Caro senhor Marcelo, meu nome é Roberto Alves. Talvez você não se lembre de mim, mas eu me lembro de você, todos os dias, por 52 anos. Eu era aquele menino descalço que morava na Rua das Acácias. Você se lembra? Aquele menino que sua esposa, Dona Helena, via comendo o pão duro que ela deixava na varanda? Você não sabe disso, mas aquele pão salvou minha vida, literalmente. Aquele pão e as cartas que você entregava. Sim, as cartas. Você entregava cartas para minha mãe, cartas de meu pai, que estava trabalhando longe, em outra cidade, e toda vez que você chegava, você me dava um doce simples. Às vezes era apenas um pirulito, às vezes era um chocolate, mas para mim era um tesouro. Você sorria para mim, você me chamava de campeão, você dizia que eu seria alguém importante um dia. Ninguém nunca havia dito isso para mim antes. Meu pai nunca voltou daquela cidade. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Eu cresci na rua, mas eu me lembrava de você, de seu sorriso, de sua bondade. E sempre que as coisas ficavam muito difíceis, eu pensava em você e continuava. Hoje, eu sou médico, cirurgião, para ser exato. Trabalho em um hospital em São Paulo. Já salvei centenas de vidas. E cada vez que salvo uma vida, eu penso em você, porque você salvou a minha. Não com dinheiro, não com grandes gestos, mas com presença, com atenção, com aquele sorriso que dizia: "Você importa." Eu soube que você está se aposentando. Soube também que está passando por dificuldades. E eu queria que você soubesse. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Porque você tocou vidas, muitas vidas. Mais do que você jamais saberá. Eu sou apenas uma delas. Com gratidão infinita, Dr. Roberto Alves. Marcelo caiu na cadeira. A carta caiu de suas mãos, flutuando lentamente até o chão da cozinha. Ele não conseguia respirar. Seu peito, aperto, como se alguém estivesse espremendo seu coração com as 2 mãos. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não eram lágrimas silenciosas, eram soluços, profundos, que vinham de um lugar que ele nem sabia que existia dentro de si. 40 anos. 40 anos entregando cartas. 40 anos passando por aquelas ruas. E ele nunca havia pensado, nunca havia considerado que aqueles pequenos gestos, aqueles doces simples, aqueles sorrisos, poderiam ter mudado vidas. Ele havia se sentido invisível, insignificante. Um carteiro, apenas um carteiro. Alguém que entregava correspondência. Alguém que seria esquecido assim que se aposentasse. Mas não era verdade. Ele havia tocado aquele menino que se tornou médico, um médico que salvava vidas. "Helena!" gritou Marcelo, sua voz quebrando. "Helena, vem aqui!" Sua esposa apareceu na porta da cozinha, assustada com o tom de sua voz. Quando viu Marcelo chorando daquele jeito, ela correu para abraçá-lo. "O que aconteceu? O que aconteceu?" perguntava ela, segurando seu rosto entre as mãos. Marcelo não conseguia falar, apenas apontava para a carta no chão. Helena a pegou e começou a ler. Conforme lia, seus olhos também começaram a brilhar de lágrimas,
Quando terminou de ler, ela abraçou Marcelo com força. Um abraço que dizia tudo. Um abraço que dizia: você importa, você sempre importou. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Ele ficou acordado, relendo a carta de Roberto, várias vezes, tantas vezes que quase decorou cada palavra. E conforme lia, memórias começaram a voltar, memórias que ele havia esquecido, ou talvez, memórias que ele nunca havia reconhecido como importantes. Aquele menino descalço na Rua das Acácias? Sim, ele se lembrava agora. Lembrava-se de seus olhos famintos, não apenas de comida, mas de esperança, de atenção, de amor. E havia outros, tantos outros. Havia a menina que morava no beco, aquela que ele sempre cumprimentava e que depois se tornou professora. Ela havia lhe contado isso uma vez, quando o encontrou na rua. Seu Marcelo, você sempre foi tão gentil comigo. Isso me fez acreditar que eu valia a pena. Havia o rapaz que morava perto da praça, aquele que estava sempre sozinho e que Marcelo sempre parava para conversar. Aquele rapaz agora tinha um negócio próprio. Uma vez, ele havia dito a Marcelo: seu Marcelo, você foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Havia tantos, tantos rostos, tantas histórias. E Marcelo havia passado 40 anos tocando vidas, sem nunca saber. Ele havia se sentido insignificante, mas ele havia sido um anjo disfarçado de carteiro. No dia seguinte, Marcelo fez algo que nunca havia feito antes. Ele pegou papel e caneta e começou a escrever. A letra dele era menos elegante que a de Roberto, mas era sincera. Era do coração. Ele escreveu sobre como aquela carta havia mudado tudo, como havia o feito perceber que sua vida, toda aquela vida que ele pensava ser insignificante, havia sido extraordinária. Ele escreveu sobre como aquele menino descalço, agora um médico, havia salvado sua vida, não com uma carta, mas com a verdade que aquela carta continha. Ele escreveu: querido Roberto, você diz que eu salvei sua vida, mas a verdade é que você salvou a minha, porque você me mostrou que importo, que sempre importei. Obrigado, meu filho. Obrigado por me dar de volta a minha vida. Marcelo colocou a carta em um envelope, endereçou para o hospital em São Paulo e pediu a Bruno, o jovem carteiro, para entregá-la pessoalmente. 3 semanas depois, Marcelo recebeu outra carta. Desta vez, era um convite para uma palestra que Roberto estava organizando no hospital, uma palestra sobre o impacto das pequenas ações. E Roberto queria que Marcelo fosse o palestrante principal. Marcelo não era um homem de palcos. Ele era um carteiro, um homem simples. Mas ele aceitou. Na noite da palestra, Marcelo estava nervoso, muito nervoso. Mas quando viu o auditório cheio, quando viu Roberto em pé, sorrindo para ele, quando viu dezenas de pessoas que ele havia conhecido ao longo dos anos, pessoas que ele havia entregado cartas, pessoas que ele havia tocado de alguma forma, ele percebeu algo. Ele não era um carteiro que havia se aposentado. Ele era um homem que havia vivido uma vida cheia de propósito, uma vida que havia importado, uma vida que havia mudado pessoas, uma vida que havia criado ondas de bondade que continuavam se espalhando, décadas depois. E quando Marcelo começou a falar, quando contou suas histórias, quando compartilhou seus sentimentos, não havia um olho seco no auditório. Marcelo subiu ao palco com passos lentos, mas firmes. Seus cabelos brancos brilhavam sob as luzes. Seus olhos azuis, aqueles olhos que haviam visto tantas histórias, agora brilhavam com uma luz diferente, uma luz de propósito redescoberto. Ele olhou para a plateia e respirou fundo. Vocês sabem, começou Marcelo, sua voz calma, pausada, como sempre fora. Eu passei 40 anos entregando cartas, 40 anos, e por muito tempo, eu pensei que era apenas um carteiro, apenas um homem que entregava correspondência. Nada especial, nada importante. Ele fez uma pausa, deixou o silêncio falar, mas então recebi uma carta de um menino que eu havia conhecido décadas atrás, um menino descalço, um menino que a vida havia maltratado. E naquela carta, ele me disse algo que mudou tudo. Marcelo levantou a carta de Roberto. Mesmo de longe, todos podiam ver o papel envelhecido, as marcas do tempo. Ele me disse que eu havia salvado sua vida, não com dinheiro, não com grandes gestos, mas com presença, com um sorriso, com um doce simples, com a mensagem silenciosa de que
Ele importava. A voz de Marcelo começou a tremer ligeiramente. E eu compreendi algo naquele momento. Compreendi que nós nunca sabemos o impacto que temos nas pessoas. Nós nunca sabemos quando um sorriso, quando uma palavra gentil, quando uma ação simples pode mudar uma vida para sempre. Vocês veem, continuou Marcelo apontando para a plateia. A sociedade nos ensina que sucesso é medido em dinheiro, em posição, em títulos, em reconhecimento. E eu acreditei nisso. Por 40 anos, eu acreditei que minha vida era pequena, insignificante, porque eu era apenas um carteiro. Ele fez outra pausa. Seus olhos varredores o auditório. Mas a verdade que ninguém nos conta, é que o verdadeiro sucesso não é medido em dinheiro. É medido em vidas tocadas. É medido em esperança plantada. É medido em amor compartilhado. Marcelo apontou para Roberto, que estava sentado na primeira fileira, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Este homem aqui, este médico extraordinário, que salva vidas todos os dias, ele foi um menino que a vida havia abandonado. Mas alguém, um carteiro simples, lhe mostrou que ele importava. E aquele menino se tornou um homem que salva vidas. Quantas vidas ele salvou? Centenas, milhares, e tudo começou com um sorriso, com um doce, com presença. A voz de Marcelo agora era forte, firme, cheia de convicção. Então eu pergunto para vocês, quantas vidas vocês estão tocando? Quantas pessoas vocês estão ignorando porque acham que não importam? Quantos Robertos estão passando por suas vidas, esperando apenas um sinal de que eles importam? Vocês sabem o que aprendi nestes últimos dias? Perguntou Marcelo retoricamente. Aprendi que cada um de nós aqui nesta sala, é um carteiro de esperança. Somos todos entregadores de mensagens, mensagens de amor, mensagens de fé, mensagens que dizem, você importa, sua vida tem significado, você não está sozinho. Marcelo desceu do palco, caminhou em direção a Roberto, colocou a mão em seu ombro. Este homem aqui, ele me salvou, ele me mostrou que minha vida, toda aquela vida que eu pensava ser insignificante, havia sido extraordinária, que eu havia tocado vidas, que eu havia feito diferença. Ele se virou novamente para a plateia. E agora, eu venho aqui para entregar uma mensagem para vocês. Uma mensagem de que não importa o que vocês façam, não importa se vocês são carteiros, médicos, professores, limpadores, vendedores, não importa. O que importa é como vocês tocam as vidas ao seu redor, como vocês tratam as pessoas, como vocês plantam esperança. Marcelo respirou fundo. Porque, um dia, vocês podem receber uma carta de alguém que vocês tocaram, e naquela carta, vocês descobrirão que sua vida, toda aquela vida que vocês pensavam ser comum, havia sido extraordinária. Há uma verdade que a Bíblia nos ensina, disse Marcelo, sua voz agora quase sussurrante, forçando o auditório a se inclinar para ouvir. Uma verdade que encontramos em Eclesiastes. Ela diz, tudo que suas mãos encontrarem para fazer, faça com toda a sua força. Ele fez uma pausa significativa. Não diz, faça apenas o que é importante. Não diz, faça apenas o que será reconhecido. Diz, tudo que suas mãos encontrarem para fazer. Porque cada ação, cada gesto, cada palavra tem peso, tem significado, tem eternidade. Marcelo voltou ao palco. Ficou em pé, em silêncio, por um longo momento. Eu passei 40 anos entregando cartas, e por muito tempo, eu pensei que era apenas um carteiro. Mas agora eu sei a verdade. Eu era um mensageiro de Deus. Eu era um instrumento de esperança. Eu era um carteiro que entregava muito mais do que correspondência. Eu entregava fé. Eu entregava amor. Eu entregava a mensagem de que cada pessoa importa. Sua voz ficou ainda mais suave. E vocês? O que vocês estão entregando? Qual é a sua mensagem? Qual é o seu propósito? Eu quero deixar um desafio para vocês hoje, disse Marcelo, apontando para a plateia. Um desafio simples, mas poderoso. Ele respirou fundo. Hoje, quando vocês saírem daqui, quero que vocês façam algo. Quero que vocês encontrem alguém que vocês conhecem, alguém que está lutando, alguém que está se sentindo invisível. E quero que vocês façam algo simples. Quero que vocês sorriam para essa pessoa, que vocês digam uma palavra gentil, que vocês mostrem que ela importa,
Marcelo fez uma pausa. Porque vocês não sabem. Vocês não sabem se aquela pessoa está pensando em desistir. Vocês não sabem se aquela pessoa está à beira do abismo. Mas vocês sabem que um sorriso, uma palavra, pode fazer diferença. Ele colocou a mão sobre o coração. E quem sabe se daqui a 50 anos, aquela pessoa não receberá uma carta de alguém que vocês tocaram? Uma carta dizendo: você salvou minha vida. Você me mostrou que eu importava. Marcelo sorriu. Um sorriso genuíno, caloroso, que refletia toda a sabedoria de uma vida bem vivida. Eu sou Marcelo Ferreira dos Santos. Fui carteiro por 40 anos. E estou aqui hoje para lhes dizer que cada um de vocês é um carteiro também. Um carteiro de esperança, um carteiro de amor, um carteiro de fé. Ele levantou a carta de Roberto. Esta carta mudou minha vida. Mas a verdade é que eu havia mudado a vida de quem a escreveu, décadas atrás. E eu nem sabia. Marcelo desceu do palco lentamente. Enquanto caminhava, o auditório inteiro se levantou, de pé, em pé, aplaudindo, chorando, porque todos ali haviam compreendido a mensagem. Não era sobre ser carteiro, era sobre ser humano, era sobre importar, era sobre deixar um legado de amor. 6 meses depois, Marcelo recebeu uma caixa grande, pesada. Dentro havia centenas de cartas de pessoas que haviam assistido àquela palestra, cartas de pessoas que haviam tocado outras vidas, cartas que diziam: seu Marcelo, eu segui seu conselho, eu sorri para alguém, eu disse uma palavra gentil, e aquela pessoa mudou. Aquela pessoa começou a acreditar novamente. E em cada carta havia a mesma verdade, a mesma revelação, que nós, todos nós, somos carteiros de esperança, e que cada ação, cada gesto, cada palavra importa. Marcelo não se aposentou. Ele encontrou seu novo propósito. Viajava por cidades, contava histórias, tocava vidas, porque havia compreendido, finalmente, que sua vida, toda aquela vida que ele pensava ser insignificante, havia sido extraordinária e continuaria sendo. Então, se vocês estão aqui, se vocês estão assistindo este vídeo, eu quero deixar uma mensagem para vocês também. Marcelo olha diretamente para a câmera. Seus olhos azuis brilham com sinceridade. Vocês importam. Sua vida importa. Cada ação que vocês fazem importa. Vocês podem não saber o impacto que tem nas pessoas, mas acreditem em mim, vocês têm impacto. Ele sorri. Então, sejam carteiros de esperança, sejam carteiros de amor, sejam carteiros de fé, porque um dia vocês podem receber uma carta de alguém que vocês tocaram. E naquela carta, vocês descobrirão que sua vida, toda aquela vida que vocês pensavam ser comum, havia sido extraordinária. Marcelo coloca a mão sobre o coração. Obrigado por me ouvirem. Que Deus abençoe cada um de vocês.